Bom, meu nome é Gabriela, eu tenho 16 anos e eu estou aqui na Dinamarca desde agosto de 2019. Meu intercâmbio sempre foi o meu sonho, então é meu sonho desde que eu tenho 8, 9 anos. Então estar aqui é uma realização enorme e não quero desistir por nada. Ok, então era uma sensação de liberdade extrema, assim. Extrema, extrema. Em meio a essa liberdade começou um negocinho chamado coronavírus. E como é que foi receber essa notícia? Tá em outro país e descobrir que tem uma doença que tá pegando geral. Foi bem louco. Primeiro, o primeiro caso que teve aqui foi no dia 27 de fevereiro. Foi quase o mesmo tempo que o Brasil, mas aqui as coisas andaram muito mais rápido do que aconteceu no Brasil, até porque aqui é um país bem menor. E depois de, assim, uma semana, os casos começaram a crescer muito, foi uma coisa, assim, louca. Eu tinha ouvido falar antes, estava acontecendo lá na China, mas era uma coisa, assim, parecia que nunca ia chegar aqui. Era um Uhum. negócio, tá acontecendo lá na Ásia, aí chegou na Itália, a gente ficou meio preocupado, e aqui na Dinamarca, a gente tem uma coisa que chama feriado de inverno. Então, em fevereiro, a gente tem uma semana sem aula e as pessoas geralmente viajam. E muitas pessoas vão para a Itália viajar. Uhum. Então, muitas pessoas foram para a Itália e voltaram e acabaram pegando vírus. Então, foi tipo assim: na semana que eles voltaram, foi a semana que a Itália fechou por causa do coronavírus. Então, todo mundo ficou muito preocupado. E como não sabia o coronavírus, você no começo você não sabe que você tem, a galera foi se encontrando, encontrava, então começou a multiplicar muito rápido. Explodiu. E explodiu. Foi assim, de um dia para o outro, cresceu 700 casos. Nossa. E aí eles resolveram fechar tudo. Só tinha mercado e farmácia aberto. Não foram aos poucos que eles fecharam. No dia 11 de março, à noite, a primeira-ministra deu um anúncio, ela fez um anúncio falando que eles estavam fechando tudo. Escola ia fechar, shopping ia fechar, tudo ia fechar. E só mercado e farmácia que iam ficar abertos. E aí eu entrei muito em choque, porque parecia uma situação de filme. Eu falava, gente, não, peraí, eu não tô vivendo isso, né? Alguém me belisca, porque foi muito rápido, foi muito. Não teve nem tempo de respirar, nem de raciocinar para o que estava acontecendo. E aí eu comecei em quarentena no dia 12, então, e durante a quarentena eu mudei de família. Eu tava na minha segunda e agora eu vim pra minha terceira família, porque a gente tem que ficar mudando, como você já sabe. E, e aí eu vim pra minha terceira família e eu tava com um pouco de medo, enfim, coisa de intercambista, mas a quarentena tecnicamente ajudou, porque como a gente tinha que ficar muito tempo juntos, a gente acabou ficando muito próximo. Mas a nossa quarentena aqui eu acho que tá um pouco diferente da quarentena do brasileiro agora, porque eu continuo saindo de uma certa forma, eu dou voltas no quarteirão, às vezes eu vou na cidade porque algumas farmácias, algumas lojinhas pequenas estão abertas, a gente vai em parque, porque aqui tem muito parque, e dinamarquês tem uma cultura de, eles chamam de tour, eles saem muito para andar, assim, só para dar uma caminhada, é uma coisa assim, eles praticamente fazem todo dia. Então, eles não conseguiriam ficar em casa confinados, trancar a porta e não poder entrar. E a primeira-ministra também tinha falado que poderia se reunir, depois de 2 semanas ela falou isso, que poderia se reunir até 10 pessoas, mas mantendo distância. Tá. Então, por exemplo, a gente chamou alguns vizinhos, a gente sentou lá fora e todo mundo fez uma roda. Foi tão engraçado que até um vizinho chegou com uma fita métrica, 2 metros, 2 metros, 2 metros. E a Segurança gente em fez primeiro o lugar. segurança em primeiro lugar. E todo mundo ficou em roda, comendo e conversando, e foi muito legal. E uma coisa que eu gostei muito daqui é que eles levaram muito a segurança, saúde em primeiro lugar. Então, eles fecharam tudo, eles não levaram em conta a economia, eles não levaram em conta, qual a escola. Não, eles falaram assim: vamos cuidar da saúde. Os hospitais têm que estar prontos, a gente tem que fazer os testes, a gente tem que fazer o quê, não sei o que lá. Isolamento social, saúde em primeiro lugar. Isso é uma coisa muito diferente e foi uma coisa muito boa também, porque os casos começaram a diminuir bastante, tipo, em pouco tempo, se você for parar pra pensar. Então, depois, no final de abril, isso foi no começo de março, final de abril não, final de março, ela fez um outro pronunciamento falando que eles iam prorrogar mais 2 semanas, mas que a curva estava diminuindo bem aos poucos, mas que era pra gente continuar fazendo o que a gente estava fazendo e etc. Então, só para Então foi confirmar a linha do tempo, quando começou a quarentena de vocês? Foi em começo de fevereiro? a, a nossa foi não, foi no começo de março. Começo de O março. primeiro caso foi no dia 27 de fevereiro. Ok. Aí teve o lockdown, a quarentena, que começou no dia 12 de março, 11, dia 12 de março. E aí eles iam prorrogar até o final de março. Tá. Eles falaram assim: dia 31 de março a gente abre as coisas. Mas aí no final de março,
a primeira-ministra falou de novo que não seria possível abrir no dia 31 e que eles iam prorrogar para depois da Páscoa. Porque eles estavam com muito medo de na Páscoa todo mundo se reunir e estourar de novo. De novo, tá. Mas felizmente isso não aconteceu. Todo mundo ficou em casa na Páscoa, não foi uma coisa assim. As taxas continuaram descendo. E agora eles falaram que eles deram o prazo até o dia 11 de maio. Então, eles falaram que vão começar a abrir mais escolas e etc, mas não é tanta certeza. Depois do feriado da Páscoa, as escolas, que eles chamam de ground school, voltaram. Então, para as criancinhas pequenininhas e para o terceiro ano. Então, só o terceiro ano está indo e as pequenininhas também. Eu tenho um professor, a gente estava tendo aula online, e ele dá aula para o terceiro. E ele falou que está funcionando, tipo, uma sala que você consegue abrir a parede, então fica 2 salas. Eles só estão dando aula lá, no salão, na cantina, que tem bastante espaço. E o professor falou que ele tá ficando doido porque ele chega, álcool em gel, álcool em gel, álcool em gel. Aí sai, álcool em gel, álcool em gel, álcool em gel. Aí você tem que ficar olhando para ver se os alunos estão separados, enfim. Mas eles estão tomando muito cuidado mesmo. Então, a precaução, pelo que eu entendi, é continuar com o ensino básico e início do superior, mas mantendo restrição de espaço e de segurança, é isso? Exatamente, exatamente. Eles ainda não estão usando máscara, mas eles estão usando muito, muito álcool em gel. Ok. Durante a sua fala, você falou entre lockdown e quarentena. É bom, acho que explicar que lockdown é fechar total, só tem o supermercado e a farmácia que nem você falou. E quarentena é um pouquinho mais flexível. Você É, sentiu que durante o lockdown era rígido a própria segurança, no sentido a polícia não deixava sair, coisas assim, ou você não chegou a ver isso? a polícia não tá. Então, é um pouco complicado, porque tinha polícia nas ruas, mas eles não estavam tão rígidos como, por exemplo, na Espanha, porque eu tenho um amigo que ele tá lá na Espanha e o caso tem policiais na rua, tipo, eles te param na rua perguntando onde você vai, não, você volta. Coisas assim. Aqui não tá tão nesse nível, por exemplo, em Copenhague, teve uns policiais que eles foram na praia e falaram assim, gente, não dá, todo mundo vai embora. Mas foi só esse caso, e no parque também eles ficam para monitorar. Tá. Mas não chegou a acontecer nada sério, do tipo, eles falarem assim, não, sai. E os dinamarqueses, eles têm muita consciência do tipo, eu sei que aquele parque está lotado, então vamos em outro. E você, como intercambista, logicamente tinha que conhecer a cultura da Dinamarca. E agora tá pensando a cultura da casa do dinamarquês. Como é que tá? Exatamente. É uma cultura, continua sendo um pouco, né, só em outra perspectiva do corona e quarentena. E eu acho que, por exemplo, para muitas pessoas, muitos intercambistas, eu digo, eles sentiram que o intercâmbio deles acabaram quando a quarentena começou. Eu, eu penso, eu não tô falando que é errado, que pessoas que pensam, intercambistas que pensam isso, cada intercambista teve sua experiência, e eu acho que cada uma tá valendo, mas eu não conseguiria em paz, não conseguiria ter paz no meu coração voltando antes. E sabendo que eu poderia ter coisas para viver. É uma coisa minha, eu estou vivendo, continuo vivendo meu intercâmbio. Infelizmente, muitas coisas foram canceladas. Eu ia para Espanha com a escola, que foi cancelado, e eu ia também fazer o Eurobus Tour, que é um tour de ônibus pela Europa, todos intercambistas. A gente ia passar por 8 países, infelizmente foi cancelado. Foi um momento muito triste para todo mundo, muita gente se abalou, muita gente quis ir embora, porque todo mundo só estava esperando pelo Eurotour. Mas ao mesmo tempo, eu penso que eu criei uma vida aqui. É o meu intercâmbio, mas é uma outra vida. Então eu continuo vivendo e eu amo viver com a minha host family, eles são simplesmente incríveis. E eles continuam tentando me mostrar o que é a Dinamarca. Então, por exemplo, eles me levaram na maior montanha da Dinamarca, que tem, tipo, 100 metros. É um negócio assim, aqui é um país muito assim, né? E aí a minha host mom também me levou para Copenhagen. A gente não podia ir em locais fechados, mas a gente podia ir em parques, em coisas assim, andar de bicicleta, que eles andam muito de bicicleta, muito, muito, muito. Então é uma coisa que eu acho. Imagina se eu tivesse ido embora, eu não estaria vivenciando isso. Estou vivenciando corona em outro país. Então você tinha uma relação muito boa com a sua família daí, né? Muita, muito, muito, muito boa, muito boa. É assim, incrível. E, e a família de cá, do Brasil, como é que tava? Como é que foi a comunicação? Foi um choque bem grande quando eu descobri que as coisas começaram a chegar no Brasil. No fundo, eu sabia que ia chegar, mas eu não tinha noção do quão a situação ia chegar a ficar catastrófica lá. E eu agradeço muito pela família que eu tenho, porque a minha mãe, meu pai, eles me suportam, eles falam assim, filha, é o seu sonho intercâmbio, a gente tá bem aqui, vai saber como resolver. E
eu amo muito minha família. Eu ia falar, of course, que eu tô preocupada. É claro que eu tô preocupada com eles e que com meus avós e a minha irmã também, toda a minha família, e eu morro de saudade, mas é uma coisa, eu acho que tudo acontece por um motivo. Então, e tudo, se tiver que ser, vai acontecer. Então, se eu tiver que voltar antes, vai ser porque eu tinha que voltar antes. E minha família também, eles estão tomando todas as precauções, eles estão ficando em casa, eles estão tomando conta de tudo. Então, eu confio muito neles, eles confiam muito em mim aqui também. Então, a gente tem uma comunicação muito boa, a gente conversa praticamente todo dia. Então, claro que eu fico preocupada, né? É uma coisa assim, quem não ficaria, eu acho que até a pessoa que, se eu estivesse no Brasil, eu continuaria preocupada. Então, é isso, a gente tá tentando levar do jeito mais tranquilo possível. Minha mãe fica, Gabriela, lava a mão, Gabriela, lava a mão, Gabriela, toma conta. E eu também fico, Magda, lava a mão, Magda, toma conta. Então mas faz parte. Shit Sim, happens. é verdade. Eu tinha comentado que a situação de Copenhague, por exemplo, deu um exemplo da praia. E Uhum. qual a cidade que você tá? E só para o pessoal que está assistindo o vídeo se localizar, em que parte de É, Dinamarca? a Dinamarca ela é dividida em ilhas, então eu fico na Jylland, que é a maior que tem, e eu fico em Aarhus, que é como se estivesse no meio. É a segunda maior cidade e é bem perto do litoral. Tanto é que minha primeira casa, a minha casa era literalmente no litoral, eu acordava e conseguia ver o mar. Incrível, incrível. Legal. E Copenhagen fica na outra ilha. Então, Copenhagen fica aqui e Aarhus fica numa outra ilha. São 3 horas de carro, mais ou menos. Então, capital, Copenhagen. Aarhus é a segunda maior cidade. É bem famosa também. Entendi. E então é uma cidade grande. Então a É situação uma cidade grande. foi grande, assim, ou questão de contágio, pânico, etc. Está pior em Copenhagen porque é a capital, é onde tem o maior aeroporto, e lá é onde mais tem caso. Mas aqui também foi a segunda maior cidade, então eu chegava na cidade, foi muito engraçado. Eu fui na cidade numa sexta-feira, 4 horas da tarde. E eu costumava muito ir sexta-feira, 4 horas da tarde pra cidade, antes do corona. Praticamente toda semana. E cheio, assim, cheio. Você trombava na galera. Eu fui outro dia, eu fiquei, parece uma cidade fantasma. Não tinha quase ninguém. Tipo, tinha a galera que saía do estabelecimento pra trabalhar e etc. Mas gente passeando, não tinha. Eu fiquei, gente, que loucura! Porque tava vazio, 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 vazio. Tinha ninguém. Isso que eu queria até te perguntar. Como é que foi o antes e o depois da quarentena? Você vendo, antes você falava, é cheia. E aí agora saiu, a quarentena diminuiu, ainda não está finalizada, etc, que nem você falou. Uhum, As pessoas já podem sair mais na rua com uma flexibilidade maior, né? Como é uhum. que tá? As pessoas voltaram, tipo, bora sair ou... Não, 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 não. Eles voltaram vamos dar uma caminhada, mas eles continuam longe um do outro. Eu tenho até uma amiga que ela comentou que ela estava abraçando um pouco antes dessa quarentena, assim mesmo. E a galera, teve um cara que chegou, separou elas e falou assim: vocês não podem abraçar. Então tem muita gente, eles estão tomando conta deles mesmos e cuidando de outras pessoas também. Então agora, mesmo que já está mais flexível, as pessoas ainda se cumprimentam com o cotovelo, com o pé e mantêm a distância, mas continuam saindo, assim ao ar livre e fazendo as outras coisas, porque eles estão, tipo. Dinamarquês não para nem com chuva, até porque a chuva chove muito. Então tá chovendo, eles estão andando de bicicleta, passeando com o cachorro, correndo. Então eu acho que seria um pouco complicado para eles, assim como brasileiro também, ficar em quarentena e completamente trancado em casa. Então, eles continuam saindo e eles continuam tendo distância. Por exemplo, ontem a minha host sister fez uma festinha aqui em casa. Ela convidou 8 amigas, porque então tinha 8, 9 com ela, 10. Não, 7 amigas, 8 com ela, 9 comigo. Que alguma menina entrava na casa para usar o banheiro, os meus host parents, eles pegavam o álcool de spray, depois que elas saíam, eles ficavam assim na porta, em tudo que eles tocaram. Então, eles, por mais que esteja mais flexível, eles continuam tomando muito cuidado com tudo. Você disse que provavelmente a quarentena, não provavelmente, mas o governo decretou que até dia 11 as coisas vão voltar ao normal. Uhum. O que significa, então, é voltar à escola? O que exatamente? Eles falaram que dia 11 iam voltar às escolas, eles iam conseguir abrir mais lugares. Dia 11 seria o dia que eles começariam a abrir mais. Tá. Então, eles abririam primeiro as escolas, as coisas mais importantes, e depois os menores estabelecimentos poderiam abrir. Só que, isso é o governo, toda vez que eles vão prorrogar a quarentena, eles sempre têm que dar uma data de término. Uhum. Mas eu conversei com o meu host parent, com os meus host parents, eu conversei com a minha escola, com o meu contato na minha escola aqui,
E eles não acham que as escolas e muitas coisas vão abrir até as férias de verão, que é em julho. Então, eles acham que de verdade, eles não sabem como eles vão fazer com os exames, na verdade, eles já cancelaram, mas eles não sabem como vai fazer para substituir. Porque Uhum. aqui eles têm. O ano letivo vai de agosto até junho. Então, maio é como se acabasse, e junho é quando eles têm todos os testes. Entendi. Então, todas as provas. Então, eles cancelaram isso, e eles não sabem o que eles vão fazer para substituir ainda, mas eles têm quase certeza que não vai voltar antes das férias. Então, eu provavelmente não vou voltar mais para a escola. As chances de voltar são, assim, Mínimas. 5%. Mínimas, mínimas, mínimas. E os aeroportos também, por exemplo, só vai ter voo para o Brasil dia 11 de maio. Nossa. E, assim, voo pequeno. Então, eu não sei nem se eu vou. Eu tenho minha passagem para o dia 30 de junho. Não tenho certeza se eu vou conseguir mesmo nesse dia. Eu tô sempre checando se a minha passagem, se o meu voo foi cancelado ou não. Mas muitos dos meus amigos, por exemplo, eu tenho um amigo que ele vai embora dia 26 de junho e o voo dele foi cancelado. Entendi. Então, a gente tá um pouco com medo, enfim. Mas ninguém sabe muito bem ao certo. Entendi. Você disse já em questão o voo de volta. E como é que tá, então, as suas esperanças para o final do seu intercâmbio? O que você está esperando que aconteça ou o que você espera vivenciar ainda? Porque você falou que não vai voltar antes. Uhum. Então, o que Se você for por quer? mim, dependendo de mim, eu não quero voltar antes. Eu amei esse país, amei, tô amando, continuo amando. Eu tenho uma convivência, eu tenho uma relação incrível com todas as minhas 3 host families. Inclusive, semana passada eu fui visitar minha primeira, fui jantar com eles. E nessa semana que vem, vou na minha segunda família. Então, é uma coisa, eu ainda tenho contato com todas as minhas 3 host families. E eu sinto que não é porque todo mundo tá indo embora que eu tenho que ir embora também. Lá no fundo é uma coisa, pode ser doida, pode não ser verdade, mas eu não conseguiria ir embora porque eu fico, ai, imagina se eu tivesse ficado um dia depois e isso poderia ter acontecido, eu poderia ter perdido isso. Então são as pequenas coisinhas que me dão combustível. Ontem eu conversei com a minha host sister e ela falou, pra dinamarquês falar que ele te ama é um passo muito grande. Brasileiro, a gente geralmente fala, ai, te amo, te amo, te amo, te amo. Pra eles falarem que eles amam alguém é uma coisa muito importante. Eles geralmente falam, eu gosto muito de você, e etc. Mas amar é uma palavra muito importante. E minha host sister me abraçou, falando que ela tava muito feliz que eu tava lá. E ela também, a gente teve um contato muito grande. Ela ia pra Argentina em agosto agora, mas o intercâmbio dela foi cancelado. A Dinamarca cancelou todos os intercâmbios, tipo, tanto a galera que tava saindo quanto a galera que tava chegando. Mas todo mundo que tá aqui, fica aqui. Foi isso que eles disseram. Então, eu ainda sinto que eu tenho pequenas coisas para viver. Então, pequenas conexões, melhores conexões que eu tenho que fazer com a minha host mom, ou que seja com alguém que eu conhecer, com a família da minha host family. Então, eu ainda sinto que eu tenho pequenos momentos para vivenciar, mesmo com esse corona. Então, eu não quero ir embora. Imagino. E que Brasil você espera encontrar quando você chegar aqui? Você quer a resposta utópica? Brincadeira. Eu quero as duas. Então, o que eu espero, eu tenho muita fé no Brasil. Se eu não tivesse, eu não iria querer ser professora. Então, eu tenho muita fé na humanidade ainda. Eu acho que a gente tem muito o que aprender. Eu ainda acho que o Brasil pode sair do buraco, ou do buraco que está se encaminhando. Né? Eu espero. Essa é minha. Eu acho que esperança é combustível da humanidade. Com certeza. E uma coisa que eu penso muito, e uma coisa que o meu intercâmbio me fez enxergar, assim, com toda clareza, é que educação é a base de tudo. Uhum. Então, quando eu voltar, eu sei que eu só tenho 16 anos, mas você me conhece, eu tenho uma visão muito grande, e quando eu voltar, eu quero fazer a diferença, eu quero ser conhecida por fazer a diferença. Então, quando eu voltar, eu não acho que o Brasil vai estar numa situação boa, queria que estivesse, esse é do fundo do meu coração, né? Numa outra realidade, quem sabe. Mas quando eu voltar, eu quero fazer a diferença, por mínima que ela seja. Eu acho que tem o famoso ditado de grão em grão a galinha enche o papo. Então, eu acho que são os pequenos gestos que fazem a diferença. Então, eu sei que quando eu chegar, o Brasil não vai estar nas melhores condições, mas eu acho que se a gente se unir e se a gente tiver esperança, a gente com certeza, com toda certeza, eu posso colocar minha mão no fogo por isso que a gente vai fazer um Brasil melhor. E o Brasil tem uma capacidade, é um país incrível, tem recursos incríveis, tem paisagens incríveis, tem muito potencial. É só a gente querer de verdade e estar prestes para mudar. Então, acho que é isso. Perfeito. É isso. Muito obrigado, Gabriela. Imagina! Obrigado pelo depoimento. Espero que as coisas fiquem melhores. E
Muito obrigado por ter compartilhado um pouco da sua história e vamos sobreviver ao coronavírus. Vamos, lavem as mãos.